para pensar que muitas vezes nós ficamos com medo de aplicar o procedimento, porque não sabemos como o cliente vai cuidar em casa? Isso é muito comum e você não está sozinho nisso. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Inclusive, tinha alguns procedimentos que eu ficava com medo de fazer, porque eu não sabia qual seria a reação do paciente, ou até mesmo eu tinha medo de falar o que esse cliente tinha que fazer depois da sessão, com medo de perder a venda, com medo dele falar, não, então não vou fazer porque XYZ. E aí que eu descobri o pulo do gato para você reduzir drasticamente as intercorrências com jato de plasma. Então vem comigo. Não é inscrito no meu canal? Já se inscreve aqui para receber conteúdos valiosíssimos sobre jato de plasma, verrugas, hipertensões de pele, marketing, vendas, fluxo de caixa, etc, etc, etc. E já ativa o sininho para você receber de primeira mão, tá? Já vai tocar a notificação para você aí. Então assim, ó, muitas vezes nós ficamos com medo de falar a verdade para o paciente na hora da avaliação, né? Por quê? Lá no nosso consultório, na nossa clínica, nós fazemos tudo perfeitamente, nós cuidamos com equipamento, com potência, com produtos de boa qualidade, com materiais descartáveis, com higiene, com biossegurança, com apresentação pessoal, com a higiene da clínica, né? Um ambiente bacana, legal para atender o cliente, mas todas nós sabemos que, infelizmente, é 50% do cliente e 50% nosso. E é aí que está o X da question, minha amiga, minha querida. Porque muitas vezes nós deixamos de atender alguns procedimentos por medo de não saber como o cliente vai cuidar em casa. E aí eu descobri que existem uns fatores importantíssimos para a cicatrização da pele que são inegociáveis e que servem para vários tipos de protocolos com jato de plasma. O único atento que eu vou fazer aqui, se você trabalha com rejuvenescimento, linhas de expressões, full face, aí você pode usar um ativo junto da sua preferência. Mas, a princípio, eu gosto de utilizar coisas bem simples para fazer de fato o cliente não desistir do protocolo, principalmente quando é uma região muito grande ou quando esse cliente tem alguma comemoração, alguma festividade e resolve fazer depois. Eu sempre falo que a nossa agenda é como se fosse uma geladeira, ela tem que estar cheia hoje, todos os dias ela tem que estar cheia. Não cheia de cliente, mas preenchido os horários que vão fazer o teu faturamento. Por quê? Se esse cliente marcar com você agora e ele vir fazer a avaliação e ele não fechar um procedimento, ele vai te ocupar um horário na agenda agora e um horário na agenda depois. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo sobre agenda cheia? É evitar o desperdício do horário, é evitar que esse cliente venha uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Por quê? Porque ele vai fazer só um procedimento. A não ser que você tenha outros procedimentos daí interessantíssimos você ficar fazendo cliente aqui na clínica, tá? Que é o caso de muitas das pessoas. Então, voltando aqui. Primeira coisa que eu recomendo para os pacientes para diminuir muito a intercorrência, compressa de água gelada. É qualquer compressa de água gelada? Não, gente. Vai pegar uma bacia, vai colocar água ambiente, vai colocar 4 pedrinhas de gelo, vai pegar uma fraldinha, sabe aquelas fraldinhas de bebê? Ou até mesmo a pessoa pode usar uma toalha de rosto, um pano de algodão. Por que tem que ser um pano? Porque esse tecido, quando ele for molhado no gelado, torcido um pouquinho e colocado sobre a lesão que foi removida, ele vai puxar o calor da pele. E é aí que está o pulo do gato. Vocês sabiam que muitas peles mancham por conta do aquecimento da pele? Ou por uma aplicação também, mas aquela pessoa fez o procedimento, aí sai no sol, aí toma um banho de água quente, aí fica no vapor do chuveiro quente, aí vai cozinhar, fica com a cara na panela, ou vai para um churrasco, fica perto da churrasqueira, ou tem lareira em casa, fica perto da lareira, ou tem fogão a lenha, fica perto do fogão a lenha. E aí você acaba tendo que ficar resolvendo intercorrência daqui, intercorrência para lá. Então, melhor do que resolver, né, é evitar. Então, a compressa de água gelada ela vai diminuir, ela vai regular a temperatura da pele do paciente, sem contar que ela diminui o edema, o inchaço, reações adversas, né, como coceira no local, aquecimento da pele, febre no local, uma inflamação, uma infecção.
Então, é importantíssimo a compressa de água gelada, é indispensável. Eu sempre falo para o cliente que de tudo que eu vou te recomendar, o mais importante é a compressa de água gelada. Testa aí no teu consultório que você vai ver o que eu estou falando. Outra coisa que eu recomendo para o meu paciente. Eu entendi que muitos profissionais recomendavam pomadas cicatrizantes, Bepantol, Bepantrix, Cicaplast, entre outras inúmeras pomadas. E aí, eu conheci uma cliente da Europa e ela me falou: Marina, eu uso Troquiene. Só que assim, gente, tem muitos pacientes que não querem pagar R$ 70 numa pomada. Uma Troquiene custa mais ou menos isso. O que eu fiz? Eu encontrei a fórmula da Troquiene e eu indico a genérica para os meus clientes, que é o quê? Cetoconazol, betametasona e neomicina. Essa pomada, ela é antibiótica, anti-inflamatória e antifúngica, ou seja, se a pessoa não lavar, não higienizar direito, ou se a pessoa bater, ou se a pessoa coçar dormindo, mesmo ela tendo algum tipo de agressão ali no local, essa pomada ela vai ajudar a não inflamar, a não infeccionar. E se inflamar e infeccionar, ela vai fazer a reação de reverter essa inflamação. Então essa pomada também é indispensável. Quando que eu recomendo para o meu cliente? Fez agora de tarde, agora de manhã, vai usar no final da noite após tomar banho. Lava bem o local com sabonete. Sabonete da preferência do cliente, que já está acostumado, gente. Eu não troco sabonete, porque às vezes pode dar uma reação alérgica no cliente e piorar a situação do cliente. Então, eu não troco sabonete. Está acostumado, usa o que você tem. E aí, passa e seca bem o local, né, com a toalha, faz a compressa de água gelada e aí passa a pomadinha e vai dormir. Acordou no outro dia, lava o rosto, lava o rosto não, né? Lava o local novamente e passa a pomadinha, espera ela aderir bem e aí passa o protetor solar, que é outro fator que é indispensável. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que a compressa com água gelada, ela reduz o calor da pele? O protetor solar, ele também tem esse efeito. Tanto é que ele nós aplicamos geralmente quando nós vamos pegar calor intenso ou luz intensa. Então, se nós temos essa exposição e o protetor solar bloqueia, ele também controla esse aquecimento da pele, diminuindo a chance de ter uma mancha no local. Então, essas recomendações para mim são indispensáveis. Ai, Marina, mas você não recomenda o teu cliente parar de comer XYZ? Gente, a pele dele já está habituada com os alimentos que ele come. A rotina dele já é pautada naquela má alimentação. Como que eu vou tirar de uma pessoa aquilo que ela está acostumada a comer todo dia? Vocês acham que vai fazer diferença isso? Pode dar um efeito rebote porque o organismo dela não está acostumado a comer outros tipos de alimentação. Então eu sempre falo, cuidado com isso. Marina, se o cliente perguntar, posso beber? Gente, eu sempre explico assim para o cliente, olha, o ideal é que você não beba, mas se você conseguir beber moderadamente, por quê? Porque eu não quero perder o cliente, eu não deixo de fazer um procedimento em remoção de verrugas porque o cliente bebe ou porque o cliente fuma, enfim, eu coloco para ele esses 4 pontos que eu passei aqui para vocês. Compressa de água gelada, a pomada, o protetor solar e lavar bem a região com água e sabão. E eu preparei um material perfeito para te ajudar nisso. Eu tenho um livro chamado Intercorrências com Jato de Plasma, um material que foi de grande valia na minha clínica, na minha empresa, para que os profissionais diminuíssem os erros e também soubessem resolver as intercorrências. Porque se hoje acontecer uma intercorrência no teu consultório, você sabe como lidar? Você sabe qual protocolo aplicar? Garanto para você que você vai ficar em dúvida. Então, clica aqui no link da descrição, compra seu material, imprime, deixa na tua clínica e de bônus você vai receber as videoaulas sobre intercorrências. Vai receber uma tabela de intercorrências para saber se essa intercorrência foi causada por você, por mau uso do equipamento, ou pelo seu cliente que não cuidou na casa dele. E também uma ficha de anamnese que só eu tenho, gente. Fui eu a criadora dessa ficha para pós-atendimento em casos de intercorrência, para você identificar e não ficar dando tratamento de graça, não. Tem muitos clientes que ficam fazendo como se fosse o nosso erro, e nem sempre é o teu erro. Então, você que é profissional, que está aqui comigo, compre esse material para você ter isso dentro da tua clínica para te ajudar, para te guiar no dia a dia. E lá tem protocolos exclusivos para você reverter as intercorrências. Lembrando, já curte esse vídeo aqui, porque isso aqui é um material riquíssimo em informações para outros profissionais. Até logo!